E aí, ouvinte, bom ter você de volta. Eu sou Leilane Rezende, comunicadora, e voltei com mais histórias. Quem está com a gente desde o início já sabe. Toda semana um episódio novo em comemoração aos 40 anos da Bom Futuro. E quem não ouviu os anteriores já vai salvando eles na lista. Aproveita para seguir o feed do podcast e ativar o sininho. Bora? Até 2018, cada área de atuação da Bom Futuro assinava com um logotipo diferente. Então, a empresa atualizou sua comunicação visual, unificando todas as áreas em uma só marca. Leonardo Rossato fala sobre esse momento. Quando a gente olha para essa questão de ESG, ou SD, os aspectos ambientais, sociais e de governança, eu vejo que esse trabalho que foi feito com a marca, né, com a imagem da Bom Futuro, eu acho que deu uma visibilidade diferente. Mas a modernização dessa fase não se limitava ao design. Acompanhando as tendências do mundo e a necessidade de uma agricultura cada vez mais sustentável, em 2019 a Bom Futuro iniciou a fabricação de produtos biológicos para a utilização nas lavouras. Assim, problemas como improdutividade e infestação de insetos foram reduzidos. A fabricação própria de bioinsumos gerou economia significativa nas aplicações de inseticidas para controle de mosca branca, cigarrinha do milho e cigarrinha da pastagem. Sávio Lopes, gerente da Biofábrica, comenta sobre os benefícios dessa implantação. O fortalecimento da produção e a utilização dos bioinsumos dentro do grupo segue uma tendência mundial do setor agrícola, a qual busca pelo aumento da produtividade, aliado pela redução de custos, como também no desenvolvimento de sistema de plantio baseado em recursos mais sustentáveis. Além de reduzirem os impactos ambientais, os micro-organismos produzidos pela biofábrica são de origens do bioma brasileiro, como, por exemplo, a Bovéria, Metarrhizium, Tricoderma, que ambos estão em processo de registro, seguindo tudo o que é exigido pela legislação. E esses micro-organismos diminuem ou retardam a chance das pragas e doenças que atacam as lavouras desenvolverem resistência aos seus mecanismos de ação. Outra vantagem, não menos importante, é a melhoria da atividade microbiana do solo, que beneficia o desenvolvimento das plantas em um ambiente mais equilibrado. No meu ver, como um dos ativos mais valiosos na produção agrícola, a produção e regeneração do solo são essenciais para a vida no planeta. E os insumos biológicos feitos pela biofábrica do Grupo Bom Futuro fortalecem o cultivo, integram o manejo e trazem simplicidade no dia a dia das fazendas, de maneira prática, barata e eficiente. Só que por mais que a gente se preocupe com o futuro, nem sempre ele é previsível. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. O Brasil ultrapassou a marca de 200 mil casos de coronavírus. E hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 500 mil mortos pela doença. Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de infecção por coronavírus no Brasil. Foi o início de uma pandemia que está presente no país até os dias de hoje, quando gravamos esse podcast. Felizmente, a cada dia aprendemos a lidar melhor com a situação, mas o início foi especialmente difícil. O gerente de Segurança e Saúde no Trabalho, Marcelo Dimmer, fala sobre as primeiras atitudes da Bom Futuro com a chegada da pandemia no país. No início da pandemia, como era tudo muito novo e ainda estava fora do país, a gente assistia aquilo e imaginava que aquilo nunca chegaria aqui. Passando um tempo, logo após o carnaval, começou a aparecer os primeiros casos no Brasil e tal. E logo já chegou o nosso estado.
E aí a gente já pensou logo, poxa, a gente precisa se reunir aqui, montar um comitê para decidir, tomar decisões, porque são mais de 7 mil vidas que estão trabalhando conosco e o nosso trabalho não pode parar, porque a gente precisa alimentar o mundo e nós não podemos parar. Então logo nos reunimos, montamos um comitê, nos reunimos quase que diariamente para tratar assuntos relacionados à abordagem que teríamos nesse período, a partir dali. E tudo muito complicado, porque qualquer movimento que a gente fizesse, o movimento ele impactaria a vida de muitas pessoas, né? No trabalho e nas suas famílias. Então, a gente logo procurou saber os nossos estoques de EPIs como estavam, em seguida quais medidas a gente podia fazer nas unidades propriamente dito com relação ao combate ao contágio da doença. A coordenadora de cantinas de Campo Verde, Rita Teixeira, fala das primeiras mudanças que notou no dia a dia da empresa nessa fase. Aqui era muito movimentada. Nós recebemos visita de todos os lugares do mundo. Visitas bem importantes para Bom Futuro mesmo. Então é muito movimentado. Toda semana é 2, 3 visitas. E de repente veio a pandemia e ficou assim muito estranho, ficou tudo parado. A gente teve que limitar as visitas na fazenda, teve que mudar a rotina de cantina, dificuldade para conseguir produtos também, que começou a faltar produtos no mercado, tipo álcool. Então, como a gente não tinha esse costume de utilizar muito álcool, de repente a gente tinha que efetuar a compra, não conseguia, os preços se elevaram bastante, dos produtos também. O home office foi implementado em todos os setores possíveis. Foi criado o aplicativo Meu RH em todos os computadores e celulares dos colaboradores. Assim, eles poderiam bater ponto online, além de verificar todo o seu histórico na empresa. Nesse período, os profissionais da matriz em Cuiabá levaram todo o material necessário para atender de casa os compromissos profissionais. Mas o agro não para e nunca parou. A Bom Futuro precisava continuar a sua missão de alimentar o mundo. Assim, devido à natureza do trabalho na agricultura, foram reforçadas as orientações de biossegurança nas unidades. Nelas, os colaboradores foram instruídos a se afastarem, realizar exames e entrarem em quarentena já nos primeiros sintomas de Covid-19. Mas mesmo com todos os cuidados, houveram muitos casos de colaboradores infectados. A Bom Futuro, então, focou em investir no bem-estar deles. Aqui na fazenda, a gente ficou com um carro disponível, né? Não só aqui, em todas as unidades, né? Um carro disponível, com a pessoa responsável para levar as pessoas, os funcionários que não estavam se sentindo bem, para a cidade. Montamos um alojamento exclusivo para quem estava infectado do Covid. Tinha um funcionário exclusivo para a gente levar alimentos para ele, para estar prestando um suporte, né? Porque eles ficavam isolados lá no quarto. Um alojamento fora da sede. Mas botamos TV, internet, ar-condicionado, e a gente tinha enfermeira também que passava, fazia ronda para ver se estava tudo bem. Demos todo o suporte, né, que poderia ter dado, a gente deu para os funcionários. Quando surgiu casos mais graves aqui na fazenda, aí a gente mandou para Cuiabá, que a Bom Futuro alugou um hotel com um médico para dar assistência, e a gente enviou esses funcionários para Cuiabá. A Rita está falando de quando a Bom Futuro alugou um andar de hotel em Cuiabá. O andar serviu para acomodar colaboradores e seus familiares que estavam com Covid-19 em quadros graves, com um espaço adaptado para a enfermaria. Médicos atendiam exclusivamente esses profissionais, que eram levados para outros estados caso houvesse necessidade. Marcelo fala mais sobre isso. E ele foi se modificando esse protocolo conforme o tempo foi passando, conforme a gente foi aprendendo, né, com a doença, em ser incorporado novas atitudes. A gente pensava nas famílias, né, dos nossos colaboradores, e eles não ficavam tranquilos em ir trabalhar, sabendo que suas famílias poderiam ser acometidas, até que em determinado momento a direção da empresa resolveu, através do seu ERAI, alugar um andar inteiro de um hotel para acomodar nossos colaboradores que estavam acometidos pela Covid,
porque nos hospitais já não tinham mais vagas e tinha uma equipe de médicos que visitava 2, 3, 4 vezes no dia as pessoas que ali estavam, entre aspas, aí, internadas, né? A gente tinha equipe de enfermeiros 24 horas por dia, monitorando, o pessoal tomou remédio no horário certo, a parte de medicamento começou a ficar fora do normal. Não foi por uma nem duas vezes que aviões da empresa se deslocaram para até outro estado buscar medicamentos, né? A gente fazia força-tarefa, localizando onde tinha esse medicamento para fornecer os colaboradores para salvar a vida, né? Inúmeros investimentos em testes e exames foram realizados para dar segurança a toda a operação da empresa durante 2 anos, inclusive zerando a coparticipação para tomografias no plano de saúde. Mas os cuidados da empresa se estenderam mais uma vez para a sociedade. Milhares de famílias não tinham condições de acesso a itens básicos de proteção, como uma máscara, por exemplo. Foi então que a Bom Futuro criou o projeto Máscaras do Bem. A iniciativa confeccionava máscaras protetoras para doar às instituições sociais e aos colaboradores. O projeto contou com parceria do Instituto Mato Grossense do Algodão, que cedeu máquinas de costura para iniciar o trabalho. Deu tão certo que se expandiu. Foi criado, então, o Costurando Bem, que doa roupas de cama para instituições. O Cleverson Scheffer, diretor da Bom Futuro, fala mais sobre a iniciativa. Nesse momento da pandemia, onde as pessoas não sabiam bem como agir, né? E o Erei teve a ideia de lembrar desse projeto da AMPA, aí, onde ele conseguiu trazer as máquinas de costura para fazer a fabricação das máscaras para o projeto aí ajudar na pandemia e depois agora transformar no projeto aí do Costurando Bem. Desde o início da pandemia, a Bom Futuro investiu mais de 3 milhões em ações de apoio social no combate ao coronavírus. Em 2020, foram doados R$600 mil para a compra de produtos e equipamentos hospitalares como cilindros de oxigênio, testes de Covid-19, camas, reanimadores para ambulâncias, bombas de infusão, entre outros. Também foram construídos leitos hospitalares e cestas básicas e recursos foram destinados para diversas instituições do Estado. A pandemia evidenciou muitos problemas sociais, econômicos e principalmente a falta de perspectiva no futuro. As ações sociais precisavam continuar e se fortalecer. Foi então que, em 2021, a Bom Futuro lançou o primeiro edital de projetos incentivados para fomentar iniciativas que atendessem crianças e adolescentes nos 141 municípios mato-grossenses. O edital atendeu os projetos previamente aprovados para receber recursos por meio das leis de incentivo municipais, estaduais e federais. A representante da Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso, Celi Minas, fala sobre a experiência de receber esse incentivo em seu projeto. Sai daqui feliz, né? Sabendo que nossas crianças, nossos adolescentes têm o apoio financeiro do Bom Futuro para ano que vem, né? Confiou no nosso trabalho, né? E reconhece nossas atividades como uma ação social. E hoje eu acredito que a gente sai daqui mais aliviada. Celi Branc também ficou realizada com a seleção da Associação Alan Carlos Costa Amorim. Ele é transformador, é um edital que traz, volto a repetir, dignidade, isso faz toda a diferença, né? Para nós, enquanto instituição, é libertador, né? Nós vamos fazer um trabalho com muita alegria, com muito afinco, com disposição, porque nós vamos ter todas as ferramentas que nós precisamos para desenvolver. Foram 21 instituições selecionadas com destinação de mais de R$9 milhões. E lembra do IR Solidário que a gente falou no episódio anterior? Pois os colaboradores da Bom Futuro também foram incentivados a destinar o seu imposto de renda às entidades sociais. O edital foi tão importante para os projetos selecionados que será continuado nesse e nos próximos anos. Um alívio e uma semente de esperança para milhares de jovens num momento tão difícil.
A pandemia não é e nunca foi uma situação fácil. Mas o que era possível ser feito, a Bom Futuro fez. Fomos aprendendo juntos a lidar com um vírus que ameaçou o trabalho, a economia e, sobretudo, a vida de milhões de brasileiros. Os desafios também fazem parte da história. Documentar essa fase é um lembrete de que estamos a superando. Claro, com o máximo respeito às milhões de famílias que perderam pessoas amadas para o vírus. A gente deseja a você dias cada vez melhores. A situação segue mais controlada na data que esse episódio está sendo gravado, mas seguiremos nos cuidando, com muita fé no futuro. Até semana que vem!